Thaís, a gente vai começar, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu sou estudante da UFRJ e faço parte do grupo de estudo de Direito Tributário da Faculdade Nacional de Direito, que é a Faculdade do Direito da UFRJ. A gente está no nosso curso de temas em planejamento tributário e a nossa segunda aula a gente convidou a professora Thaís Rodrigues. Ela é pós-graduanda em Direito na UERJ e também é sócia do Matos Filho. Agora, só uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Porque alguma pessoa perguntou que não está escutando nada, então fiquei preocupada. Ah, tá, ok. Então, vamos lá. Explicando um pouco da metodologia da aula, fiquem à vontade para fazer perguntas durante. A gente vai ler para a professora e ela vai responder, vai tentar responder todos, e no final também vai ter um tempo destinado a resposta de perguntas. Caso aquelas pessoas fiquem com vergonha, fiquem tensas, não fiquem normais, é só colocar no chat qualquer coisa e a gente vai ler para elas. Se também quiserem aparecer aqui, ligar a câmera e perguntar, tudo bem. Agora eu vou passar a palavra para a professora, fica à vontade, Thaís, e é isso. Olá, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, fiquei super feliz por ter sido convidada para falar junto de tantos nomes ilustres aí, né, do direito tributário. A ideia minha aqui, né, eu vou passar um PowerPoint com o que a gente pensou aqui para falar durante a aula. Obviamente, não espero que a gente consiga passar por todas as questões, né, de tributário internacional, porque a gente sabe que é um tema super complexo e que está, assim, acho que cada dia mais complexo vai ficar. Eu vou aqui, deixa eu ver se eu consigo, né, dividir minha tela com vocês, para a gente começar, e vocês estão vendo meu e-mail, né? Apresentação tá ok? Tá aparecendo em modo apresentação? Tudo certinho? Ótimo. Tudo certinho. Então, a ideia hoje aqui é falar um pouco, né, de planejamento tributário internacional. Na aula passada, né, a professora Bianca falou com vocês de planejamento tributário nacional, né, que seria, na verdade, que a gente está olhando um tipo de planejamento dentro do Brasil, olhando os tributos brasileiros. Aqui, então, assim, só uma pequena introdução, né, do que seria, o que a gente poderia chamar de planejamento tributário, e aí, assim, de modo bem geral, né, a capacidade dos contribuintes se organizarem de forma a otimizar a carga tributária. Para alcançar essa otimização, né, a gente pode tanto verificar que os contribuintes podem utilizar estruturas que proporcionam a redução de alíquota, utilizar benefício fiscal, utilizar um regime fiscal privilegiado, tudo aquilo que a gente consiga, de alguma forma, reduzir a carga tributária ou também diferir a tributação para o momento posterior, né? Então, assim, eu consigo, às vezes, não necessariamente reduzir a carga tributária, mas eu consigo ter um ganho ao transferir o pagamento, a cobrança de um tributo para o momento posterior, e, obviamente, eu tenho caixa para fazer outros investimentos e aplicar em outras coisas. E aí eu também acho que ela entrou bem na questão, né, de elisão e evasão, né? A gente aqui está sempre falando de elisão, né? Assim, a gente está sempre pensando aqui no que seria algo lícito, mas obviamente que a gente sabe, né, que sempre que a gente começa a falar sobre isso e começa a estudar e planejar, é uma linha tênue aí, né, entre pagar menos tributo, não pagar tributo e abusar de um planejamento para evitar, ou melhor, para camuflar que o fato gerador ocorreu. Quando a gente está falando de planejamento tributário internacional, o que a gente vê aqui, tá? Que seria, na verdade, aquele planejamento em que um grupo multinacional ele vai estruturar os negócios dele de forma que ele consiga obter, ou melhor, maximizar lucro, né? Com a presença em diferentes países e, ao mesmo tempo, tentar otimizar a carga tributária num contexto não mais de cada jurisdição de forma individual, né? Mas olhando sempre a... Espera aí, deixa eu fazer alguma besteira aqui. Olhando sempre de forma a maximizar, né, e otimizar essa carga tributária num contexto internacional. Então, assim, é mais complexo, né, do que quando a gente olha
só para dentro da própria jurisdição, quando a gente olha só aquela nossa empresa, ou nossa pessoa jurídica, ou pessoa física mesmo, né, de forma isolada, quando a gente olha isso dentro de um contexto muito maior, que seria uma relação internacional. A gente pode falar que, assim, acho que 98%, estou chutando aqui um número qualquer, tá? Acho que a gente pode dizer que quando a gente olha para o internacional, a gente está sempre olhando a parte da tributação da renda, né? Porque a tributação da renda é algo que o direito internacional permite que você tribute de forma universal, né? Ou territorial. E aí por isso que a gente fala dos princípios aqui da tributação da renda, né? De territorialidade e universalidade. Por quê? Obviamente, a gente sabe que um município no Brasil não teria capacidade tributária de tentar, né, tributar um ente longe ou fora do Brasil. Então, a gente sabe que, do ponto de vista do direito internacional, a gente consegue tributar renda em outro local, né? Mas a gente não consegue aplicar ou cobrar tributos que não esses, de forma internacional. Então, aqui no Brasil, né, a partir da Lei 9249 de 95, passou-se a ter a tributação da renda em bases universais. Até então a gente tinha a tributação territorial, e aí com isso a questão da tributação internacional ficou muito mais importante, né, no Brasil do que era antes, né, que antes era mais simples, a gente tinha só a tributação em base territorial. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que a gente vai discutir de como que a gente faz um planejamento tributário internacional. Não são todos, existem vários outros, mas eu trouxe aqui alguns para a gente discutir. O primeiro seria o mais simples dele, né, que é a transferência de lucro via contratos intercompany. Então, quando a gente começou aí, né, a internacionalizar, a tratar a renda, né, de forma universal, começou-se a tentar distribuir lucro via contrato intercompany. Então, eu assino aqui um contrato com uma empresa do mesmo grupo econômico para prestar um serviço, cobro um pouquinho mais dessa empresa e consigo, assim, alocar o lucro aonde eu quero que ele esteja, que normalmente é na jurisdição que tem a menor carga tributária. E eu consigo deixar despesa e custo lá numa jurisdição que a minha carga tributária seja maior, né? Então, via contratos intercompany, eu consigo distribuir lucro pelo grupo econômico. Fin capitalization, tá? Que é quando eu transfiro esse lucro, assim, não é nem... porque sempre que você tem uma subsidiária, você vai ter um investimento no exterior, você tem que capitalizar essa empresa, né? Então, assim, a primeira coisa que você faz é investir capital para que uma empresa comece a operar em outra jurisdição. E aí a gente normalmente tem duas formas de fazer isso, né? De capitalizar a empresa. Via capital, ou seja, que é equity, né? Ou via juros, ou via, desculpa, empréstimo. Eu posso emprestar dinheiro para essa outra empresa do grupo. A cobrança, aí a gente vai tratar um pouquinho mais ali, né? Mas normalmente a cobrança a capitalização via empréstimo tem vantagens, porque eu posso cobrar juros, deduzo juros aqui, consigo de repente fazer um empréstimo uma empresa que a receita não é tributada, consigo manter a despesa numa jurisdição que tenha mais tributação maior, e aí a gente consegue fazer isso. A interposição de uma holding para a venda da pelota locada do Brasil, a gente vai ver que é algo bem do Brasil, mas que a gente vai tratar aqui também. O tax treaty shopping, que é quando as empresas elas se utilizam de forma abusiva do tratado para evitar a dupla tributação, de forma a não tributar em local nenhum, né? Porque a gente sabe que os tratados eles foram criados, né, e assinados com o objetivo de evitar a dupla tributação, ou seja, a mesma renda sendo tributada em dois locais diferentes. E a gente conseguiu, né, com a evolução, com o tempo, com a internacionalização, com a diferença que a gente tem hoje, né, de negócios, né? A gente tem, assim, os negócios são muito mais complexos do que eles eram quando os tax treaties foram criados lá atrás. Então, a gente consegue hoje ter uma dupla não tributação utilizando-se só de tratados. A questão de domicílio, né, que eu acho também que é algo bem simples, eu coloco a minha holding, eu coloco meu beneficiário lá do meu lucro final num paraíso fiscal e eu consigo, assim, diminuir a tributação. E vamos falar um pouquinho do caso das Big Techs. Bom, entrando aqui, né, na transferência de lucro via contrato, né, aquilo que eu falei é algo simples, é simplesmente eu conseguir manter uma carga tributária ideal, simplesmente passando lucro de um lugar para outro, né, e mantendo despesa e custo em outros lugares.
Por exemplo, eu sei que o Brasil, a carga tributária é 34%, né? Assim, a carga a alíquota, né, efetiva não, tipo nominal, 34%, eu sei que na Holanda é 20%, 22%. Então, eu posso fazer um contrato entre essas empresas, se elas forem no mesmo grupo econômico, para manter aqui a despesa e transferir lucro do Brasil, que eu gerei aqui no Brasil, via um contrato intercompany, alocando lá a receita e deixando aqui mais despesa do que eu teria se fosse numa operação normal. E aí, o que a gente criou, né? Assim, pensando sempre que foi uma evolução, né? Criou-se, primeiro, né, você tinha a tributação sempre territorial, com base territorial, depois, quando se viu que começou-se lá atrás a globalização, né, a gente começou a ter empresas multinacionais, criou-se a tributação em bases universais, e com isso foram criando mecanismos para fazer essa alocação, e o fisco, obviamente, né, e os governos não ficaram muito atrás e começaram a criar, sempre que quando a gente tem lá uma regra de planejamento tributário internacional, a gente vê logo que vem uma regra para tentar diminuir, né, ou pelo menos tentar coibir de alguma forma esse tipo de solução que os contribuintes foram criando, né? Então, a gente tem, assim, para essa transferência de lucro via contrato intercompany, a principal forma de coibir seria a regra de preço de transferência, né? Que é o quê? É você ter como obrigação entre empresas do mesmo grupo econômico, ou então, quando você está lidando com uma empresa que esteja no paraíso fiscal, que as operações entre elas sejam realizadas num preço que seja aquele preço considerado de mercado, tá? Assim, a regra geral, né, que é a regra da OCDE, essas operações têm que ser sempre realizadas a arm's length. Então, para cada operação que você tem, você vê se aquele realmente é o preço que seria praticado se ele fosse assinado com um terceiro. Então, se eu tenho lá um contrato de serviço com uma empresa do grupo, é o mesmo preço que eu cobraria de uma empresa terceira? Se for, ok. Então, a gente está fazendo a operação arm's length, não teria problema nenhum de preço de transferência. O Brasil não adota a regra da OCDE, né? Ele não é signatário da OCDE e não adota a regra de transfer price da OCDE. Isso talvez mude aí, está em discussão, mas hoje o que a gente tem é a legislação, que lá também começou em 95, ela é, a partir de 96, né? Ela é de margens fixas que têm que ser observadas. Para quê? Para você garantir um lucro mínimo tributado no Brasil e, né, quando eu estou prestando um serviço, vendendo uma mercadoria para uma empresa ligada ou para uma empresa num paraíso fiscal, o que a legislação brasileira quer é que eu garanta uma receita mínima aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, quando eu sou a tomadora do serviço ou eu sou adquirente desse produto de uma empresa no exterior coligada ou em paraíso fiscal, que eu tenha um máximo de custo da despesa que pode ser deduzido. E aí o Brasil, né, como sempre, criou regras complexas para isso, então a gente tem vários tipos de cálculo, que não vou entrar aqui, não é o nosso foco, mas a gente sabe que para coibir esse tipo de planejamento tributário internacional, a gente tem regras de preço de transferência. E a gente, né, tem que observar isso, né, para pessoa ligada, e aí a gente tem a lista na legislação do que seriam pessoas ligadas, quem está em paraíso fiscal, sendo ou não pessoa do mesmo grupo econômico, né, ou em jurisdição com contribuição favorecida, que seriam aquelas jurisdições que não são paraísos fiscais, né, ou seja, o país não é um paraíso fiscal, mas você tem lá algumas regras que colocam elas como tributação favorecida, por exemplo, as LLC de Delaware, eles têm lá uma vantagem tributária, então aquelas empresas são consideradas como jurisdição favorecida. Outra, né, que a gente conversou lá no comecinho, né, no fin capitalization, que é quando eu utilizo para capitalizar a minha subsidiária, a minha controlada, ao invés de aumentar capital, né, entregar dinheiro via capital, eu entrego via empréstimo. Para quê? Para que eu tenha uma vantagem. Primeiro, eu consigo tirar o dinheiro como empréstimo a qualquer momento, eu consigo receber juros, mesmo que a empresa ainda não dê lucro, eu consigo manter na empresa, naquela que eu consigo alocar lucro e despesa da forma que eu achar, que eu entender melhor, posso deixar, né, fazer com que a minha empresa em Bermudas ou, né, algum paraíso fiscal, ela faça empréstimo para outra empresa do grupo, ela não vai tributar a receita de juros, e ao mesmo tempo eu consigo deduzir no país, por exemplo, Brasil, que tem uma alíquota alta de 34%, eu deduzo os juros aqui no Brasil.
A regra de fin capitalization também é algo internacional, né, que assim, não foi o Brasil que criou. No Brasil, a gente começou a adotar a fin capitalization, se não me engano, foi em 2011 ou 2012. Até então não existia essa regra, né? O contribuinte podia ser capitalizado via capital ou empréstimo sem essa limitação, tá? A gente sempre teve, para fins de transfer price, um limite de juros que eu poderia deduzir, mas era em relação a transfer pricing e não fin capitalization. Agora a gente tem essas regras. E aí, qual é assim, regra geral, né? Quando é uma pessoa ligada, eu posso deduzir juros no limite de 2 vezes, ou seja, se meu capital for 100, eu consigo deduzir juros de empréstimos que sejam até 200. Então, eu posso ter R$200 de empréstimo e 100 de capital, e eu consigo deduzir os juros desses R$200 de empréstimo. Se por acaso eu tenho R$100 de capital e 300 de empréstimo, os juros proporcionais àquele acréscimo ali de 100, eu não consigo deduzir. Tá? Então, assim, eu consigo coibir ali, de certa forma, a utilização dessa fin capitalization, né? E quando é paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado, esse limite é maior, né? Ou seja, eu tenho que ter, para cada 0,3 de débito, 1 de capital. Então, eu preciso ter 30% aí no máximo de débito a cada capital para poder deduzir esse juro no Brasil. Então, essa ideia, né, que eu falei de, eu vou ter lá uma empresa, a minha empresa financeira vai ficar no paraíso fiscal para eu poder fazendo, aumentando o capital, melhor, capitalizando, né, minha subsidiária via empréstimo, e eu consigo manter dedução de um lado e não tributar a receita dos juros do outro. Com essas regras, elas ficam bem mais difíceis de acontecer. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Por enquanto, não. Acho que as pessoas estão absorvendo. Eu sei que é bastante informação, mas qualquer coisa é só me interromper. Tá. Bom, em relação à interposição da hold para a venda da PJ localizada no Brasil, isso assim é algo bem comum, que a gente vê bastante, inclusive não só na prática, como questionamento, né, no nosso dia a dia aqui, né, de consultoria tributária. A gente vê muito esse tipo de questionamento, que é o seguinte: quando eu tenho investimento em controlado coligado no Brasil, às vezes eu quero me alienar esse investimento, me desfazer dele, e eu tenho apenas um investidor estrangeiro, tá? Então, eu tenho investidor estrangeiro, eu vou vender as ações ou as cotas de uma empresa brasileira para outro investidor estrangeiro também. Então, compra e venda no exterior, mais de uma empresa localizada no Brasil. E aí a discussão que a gente tem é: o ganho de capital, segundo a regra fiscal brasileira, ele é devido no Brasil em relação a bens aqui localizados, né? Ainda que o alienante, o adquirente, esteja no exterior. Aí a discussão que a gente tem é: a empresa brasileira, ela é um bem localizado no Brasil, ou as ações dela que estão no exterior, na verdade, são um bem localizado no exterior? E essa venda entre 2 não residentes não deveria gerar ganho de capital no Brasil, né? Essa é uma discussão que existe. A gente sabe que o fisco entende que sim, deve tributar no Brasil. E aí, qual é né, o planejamento que se faz para evitar esse tipo de tributação aqui no Brasil? Né? Que a gente sabe que a tributação do não residente, ela é a mesma tributação da pessoa física no Brasil. Então, o ganho de capital por ele oferido vai ser tributado aqui de 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho, né? Isso vai de 5 milhões até 30 milhões, tem lá os ranges de alíquota para tributar o ganho de capital. Então, qual é a solução que se tem, né? Você coloca uma holding entre a controladora original, tem uma holding no exterior e a empresa brasileira, né? E aí, ao invés de você vender diretamente as ações do Brasil, você vende a ação daquela holding que está lá fora. Aí a discussão é: essa venda indireta de uma empresa brasileira, ela é ou não é ela seria ou não, né, representativa de um ganho de capital oferido por não residentes de um bem localizado no Brasil?
A gente tem algumas decisões do CARF, isso não é algo que esteja 100% definido, mas, segundo o CARF, quando a gente tem a desconsideração dessa subholding, é normalmente quando algo foi criado imediatamente antes da alienação. Ou seja, eu tinha uma relação direta ali entre a controladora e a empresa brasileira. Na hora de vender, eu vou lá, coloco uma holding entre as duas, e aí eu vendo as ações da holding. E o que que o CARF fala não é, normalmente, que essa alienação ela deveria ser tributada no Brasil, mas sim que eu tive um planejamento abusivo, porque eu interpus essa holding só para vender. Então, a gente fica aí na dúvida se fosse algo que já fosse criado dessa forma, que normalmente a nossa recomendação é essa, né? Assim, se você já sabe que você tem a chance de vender, já faz uma operação com uma holding ou uma subholding para evitar essa discussão no futuro. E aí a gente teve aqui uma novidade, né, do PL 2337 de 2021, que é o prazo de lei que altera, em tese, vai alterar, né, vamos ver se vai passar ou não, é a reforma tributária do imposto de renda da CSL, e aí ele incluiu expressamente a possibilidade de tributar o bem, o ativo que esteja indiretamente localizado no país. E aí a gente pode interpretar isso de duas formas, né? Na verdade, eu acho até que de uma forma só, que até isso eu não tinha como tributar a venda indireta. Por que que eu falei que a gente pode olhar isso de duas formas? Porque ele aqui coloca duas... para essa tributação ser possível, eu teria que atender aqui uma das seguintes hipóteses, né? Eu teria que ter transferido para essa holding em 12 meses que antecede a transferência, ou seja, seria aquela transferência de eu interpor a subholding para vender, ou se o valor do ativo for superior a 100 milhões de reais e transferidos 10% ou mais para a entidade não personificada residente no exterior. Então, assim, eu teria aqui algo que eu só captaria essa tributação nessas duas hipóteses. Então, o fisco pode argumentar que até então qualquer venda seria tributada e o contribuinte pode argumentar que não, que até então não era tributável a alienação indireta de ativo localizado no país, que eu acho que a interpretação mais correta é essa, porque a gente não tem a previsão na legislação brasileira de você tributar algo que não está localizado no país. Thaís, algumas pessoas estão perguntando no meu WhatsApp, elas não estão conseguindo entender muito bem o que é subholding. Se você Ah, pudesse voltar para explicar, porque apesar de ter comentado, acho que não ficou claro para algumas pessoas. então, a holding, ela é a empresa, né, que normalmente é a que detém a participação numa empresa embaixo dela, né? Então, eu tenho uma controladora e embaixo eu tenho uma subsidiária. São duas pessoas jurídicas, uma detendo a participação na outra. A subholding é quando eu tenho essa empresa, que tem a participação direta, eu crio uma nova empresa, que fica entre a empresa que era a minha controladora e a brasileira, a empresa brasileira, eu crio uma outra empresa no exterior para deter a participação no Brasil. Ou seja, as duas são holdings, a única coisa que elas fazem é deter participação em outras empresas, elas não têm atividade operacional. Então, por isso a gente chama ela de holding, né? E quando eu falo em subhold, é o quê? Eu tenho uma empresa no exterior que detém a participação de outra empresa no exterior, para essa outra empresa no exterior deter a participação da empresa brasileira. Então, o único objetivo dessa subholding é deter a participação, as ações da empresa brasileira, para quê? Para quando eu for vender, quando eu quiser me alienar essa empresa no Brasil, ao invés de alienar diretamente as ações dela, eu alieno as ações da holding dela. Então, qualquer ganho de capital que eu tiver nessa operação vai ser tributado só no exterior e não no Brasil. Não sei se ficou mais claro. Se vocês puderem responder no chat se ficou claro, se quer que ela repita alguma parte, porque as pessoas estão me perguntando, mas se alguém tiver com alguma dúvida, pode falar. Mas pode continuar, Thaís, qualquer coisa a gente fala para você. Tá bom. Tá, a gente estava aqui, né? Bom, aqui também, né? Acho que é um planejamento mais ou menos simples, que é eu colocar a minha controladora ou a minha holding. A gente teve uma dúvida, desculpa. Essa Perguntar, Hum. perguntaram se essa PJ seria de capital 100% nacional.
Qual delas? A que está sendo vendida? Sim, isso, a que está sendo vendida. Então, na verdade, o capital dela vai ser estrangeiro, né? Por quê? Porque ela é detida por empresas no exterior. Então, ela tem um capital 100% estrangeiro, mas ela está domiciliada no Brasil. Ela possui sede no Brasil, ela foi criada com as leis, de acordo com as leis brasileiras. Então, por mais que ela seja detida por sócios estrangeiros, ela é uma empresa brasileira. E aí, essa que é a discussão. Se eu tenho uma empresa constituída no Brasil, com sócios estrangeiros, e quando os sócios estrangeiros vendem as ações dela para um outro investidor estrangeiro, isso é uma alienação de um bem brasileiro ou não é? O que é uma empresa brasileira, né? O que é um bem brasileiro? É o local onde está a empresa ou a ação que é detida no exterior por um não residente? E aí, porque essa discussão não tem fim, que a gente fala em se vender, ao invés de vender diretamente a ação da empresa brasileira, dessa PJ que é domiciliada no Brasil, com sede no Brasil, constituída de acordo com as brasileiras, você vende as ações dessa empresa que é a sócia dela no exterior. Então, eu crio aí uma outra camada de propriedade para não precisar fazer, porque assim, se a gente olha, se essa venda ocorre no exterior, vamos supor aqui, vou dar um exemplo qualquer, a gente pega a Shell, tá? A gente tem a Shell Brasil. O sócio da Shell Brasil deve ser Shell US, tá? Vamos supor que seja. Então, eu tenho a Shell US. Quando a Shell US vai vender, ela quer se desfazer da Shell Brasil. Ela vende as ações da Shell Brasil, que ela detém nos Estados Unidos, para uma empresa que fica no Canadá, tá? Para o fisco brasileiro, essa venda ela está sujeita ao imposto sobre ganho de capital no Brasil. Por que que o fisco entende? Ah, não, se eu estou vendendo uma empresa Shell Brasil, você tem que pagar tributo aqui no Brasil, ainda que seja um não residente vendendo para outro não residente, tá? E aí, o que que a gente tem, então? Então a Shell Brasil, ao invés de ela ter a Shell US, ao invés de ela ter a Shell Brasil direto embaixo dela, ela pode criar uma Shell Holanda, né? Então vai ficar a Shell Brasil detém, desculpa, a Shell US detém as ações da Shell Holanda e a Shell Holanda detém as ações da Shell Brasil. Na hora que ela for vender a Shell Brasil para o Canadá, o que que ela faz? Ela pega a Shell Holanda e vende as ações da Shell Holanda para a Shell Canadá ou para a empresa canadense qualquer que ela vai vender. E aí, o que o Brasil vê? Nada. Eu tenho a Shell Holanda detendo as ações da Shell Brasil e continua assim. O que vai mudar são os acionistas lá em cima da Shell Holanda, que o Brasil não tem visibilidade. Quando é que o Brasil teria visibilidade disso? Se por acaso essa regra aqui passar a valer. Porque aqui ele fala alienar indiretamente ativos localizados do Brasil. Então, ou seja, o residente lá fora, que é a Shell US, quando ele aliena indiretamente a Shell Brasil, porque ele alienou a Shell Holanda, aí ele teria que pagar tributo no Brasil de acordo com a nova lei que ainda não está valendo. Então, se esse PL entrar em vigor, aí sim a gente teria, na legislação, efetivamente, a possibilidade de eu tributar uma alienação indireta de um ativo no Brasil. Até então, eu entendo que a gente não tem, que o Brasil não tem como fazer essa tributação. Aí, se o Canadá vender depois, se o Canadá vender de novo a Holanda, a mesma coisa, né? Quando que eu vou ter tributação no Brasil? Quando a Holanda vender Brasil. Então, se eu tiver uma tributação aqui embaixo, Holanda, ao invés do Canadá vender Holanda vender Brasil, aí eu tributo ganho de capital aqui no Brasil. Mas até lá, se ficar tudo no exterior, não tem tributação aqui no Brasil. O Brasil não poderia alcançar esse ganho de capital. Ele pega, então, mas aí o que a gente tem na declaração do beneficiário final, né? Que estão perguntando aqui. No beneficiário final, eu consigo saber que existe, sim, eu tenho, né, camadas de controle para cima. Então, eu consigo saber que a Shell Brasil ela é detida indiretamente pela Shell US. Isso eu consigo ver com a declaração do beneficiário final. Mas isso não quer dizer que eu consigo tributar o ganho de capital da Shell US porque ela detém a participação e vendeu a participação na Shell Holanda. Isso é algo assim que
a gente ainda não tem na legislação, a meu ver, capacidade de fazer esse tipo de tributação. O fisco concorda? Não necessariamente. Ele diz que quando eu faço isso só para evitar tributar no Brasil, ele poderia sim cobrar. Mas eu entendo que eu teria que ter uma legislação específica para fazer esse tipo de cobrança. O beneficiário final tem outras razões também, né? Por exemplo, a gente tem, mudando aqui de assunto, né? Isso nem está aqui no nosso material, mas eu coloco uma holding na Holanda, que eu tenho tratado, e aí na hora que eu faço uma remessa, né, para a Holanda, eu não tenho a tributação por causa do tratado, tá? Então eu faço um pagamento para a Holanda, uso o tratado, não pago o IR retido na fonte aqui no Brasil. Mas eu sei que a Holanda, na verdade, o beneficiário final desse rendimento não está na Holanda, ele está em Bermudas. Que se eu fosse fazer o pagamento para ele direto, eu teria que tributar 25% de IR-fonte, porque é um paraíso fiscal. Isso quer dizer que, porque ele sabe disso, o fisco já pode me tributar em 25%, isso ainda não está regulado. Então, assim, ele não existe uma tributação, uma legislação no Brasil que fale, não, se você faz um pagamento e o beneficiário final não está naquele local que tem um tratado, eu já posso tributar com a alíquota do beneficiário final. O que eu entendo, né, acho que assim, já discuti também com outras pessoas, é que essa questão do beneficiário final, a adoção das medidas do BEPS, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, está tudo construindo um cenário que daqui a pouco vai se alterar a tributação da forma como ela é hoje. Mas hoje, como tem a legislação, a gente ainda não consegue capturar tributação de um beneficiário final ou de uma venda indireta. Assim, não quer dizer que não vá acontecer, mas por enquanto eu entendo que a legislação não mudou para isso. E aí tiveram outras perguntas, mas você já respondeu elas, então acho que dá para você seguir. As pessoas também estão falando para você falar um pouquinho mais devagar, porque é muita coisa nova para algumas pessoas. Desculpa. Bom, essa aqui eu acho que é mais simples, tá? É simplesmente eu colocar a empresa que é a minha holding do grupo, né? Que é a empresa que eu vou ter, onde eu quero manter meu lucro, onde eu quero tributar minha renda, num paraíso fiscal, ou em algum local que eu tenha um regime fiscal privilegiado. Por exemplo, no que eu comentei lá, ela é o CID Delaware, que a tributação é menor do que a tributação em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Então, o que eu faço? Eu crio a minha, né, onde eu vou consolidar o meu lucro e, em tese, tributar meu lucro lá nessa empresa melhor, né? Ou então, por exemplo, eu sou uma empresa brasileira, Petrobras, ela pode criar uma subsidiária num paraíso fiscal, para que essa subsidiária ela fique concentrando o lucro ali, não paga tributo nenhum, e quando chegar o lucro no Brasil, eu não vou tributar, tá? De alguma forma ou de outra. E aí, qual é o mecanismo para evitar esse planejamento também? Que são regras que são chamadas de regras de CFC, que é Controlled Foreign Corporation, ou as regras de tributação universal. Quando se criou lá atrás, né, a regra que você não vai tributar a renda só no território, mas também você pode tributar a renda auferida em bases universais, começou-se a criar, que lá no passado, né, eu poderia abrir, no Brasil sempre foi muito difícil, tá? Mas isso acontecia muito no exterior. Você conseguiria abrir, ao invés de abrir uma pessoa jurídica nova, uma subsidiária no exterior, uma nova pessoa jurídica, você simplesmente tinha lá uma filial no exterior, né? Então, essa filial, ela era tributada, se a gente pensasse no princípio da territorialidade, naquele local onde ela está localizada, né? Mas, com a mudança, né, com a globalização e com o crescimento, né, das multinacionais, os países começaram a falar, não, você tem que tributar a renda de onde é o seu domicílio. Ainda que você tenha oferido a renda lá na Europa, você vai tributar a renda no Brasil, porque seu domicílio fiscal está aqui no Brasil. E aí que criou essas regras de CFC, que é o quê? Você vai sempre tributar o lucro da coligada e da controlada no exterior no país de domicílio da controlada ou coligada, tá? E aí existem dois regimes para você tributar esse lucro no Brasil. É o regime de caixa ou de competência.
No regime de caixa, eu tributo lucro quando eu distribuo o lucro. Então, por exemplo, a Petrobras tem uma subsidiária na Holanda. Tá? Essa subsidiária na Holanda oferiu de lucro na atividade dela 100 milhões. Se eu estiver no regime de caixa, eu só tributo no Brasil esses 100 milhões no dia que ela realmente me pagar. Então, no momento que ela me pagar dividendos, distribuir esse lucro, eu tenho que tributar no Brasil 34% desses 100 milhões. Enquanto isso, ele fica lá parado, ou não tributado. Se por acaso nunca distribuir, eu nunca vou tributar. Se utilizar esse lucro para reinvestir, eu não vou tributar no Brasil. Tá? No regime de competência, não. Eu tenho que tributar o lucro no país do domicílio, né? Nesse nosso exemplo aqui no Brasil, no momento em que esse lucro for auferido. Então, se eu oferir o lucro de 100 milhões no exterior, eu já tenho que oferecer esse lucro à tributação no Brasil no ano que ele foi oferido. Então, já pago 34%, ainda que eu nunca distribua, ainda que eu reinvista, eu tenho que tributar isso no Brasil. Tá? O que a gente tem no Brasil hoje? Tá? Quando foi criado a regra de CFC no Brasil, que foi lá em 2001, a gente tinha como regra que você tributava o lucro por competência, acabou. Então, oferia o lucro no exterior, você tributava no Brasil. Na verdade, no começo era caixa, simplesmente caixa, depois passou para competência, tudo competência. E aí teve muita discussão na judicial, chegou o STJ, STF, entendeu-se que você não pode tributar um lucro de uma coligada, por exemplo, que não é uma empresa que eu controlo, ou seja, a distribuição do lucro ou não depende de mim, porque eu não sou controladora dessa empresa. Se ela vai ou não distribuir o lucro depende dos controladores dela, e não é uma decisão manter o lucro parado ou não. Então, não faria sentido nenhum eu tributar o lucro dessas empresas que são coligadas, não controladas, em regime de competência. Tá? E, por outro lado, o fisco defendia que, se eu controlo a empresa, a decisão de distribuir ou não ela para o Brasil, né, o lucro para o Brasil, é uma decisão simplesmente da empresa brasileira. Então, ela deveria sim tributar. E aí, o que ficou decidido? Né? Que, para as controladas, era constitucional tributar no momento em que o lucro é oferido, e para as coligadas, não. E aí ficou em aberta a discussão se você poderia ou não tributar o lucro quando tem tratado. Tá? Então, essa discussão sobre o tratado e a tributação do lucro no Brasil ainda não foi resolvida. A 2973 de 2014, ela meio que tentou pegar a jurisprudência e, de uma certa forma, dar mais, como é que a gente fala, dar segurança jurídica. Então, ela meio que tentou reproduzir o que estava na jurisprudência. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem regimes de competência para controladas ou equiparadas, e aí tem lá como é que você equipara uma controlada, coligada a uma controlada, mas manteve regime de caixa para as coligadas. Só que ela também fala que, se for paraíso fiscal, tem que tributar imediatamente, ainda que seja coligada, né, ou que não seja controlada, ela já se equipara controlada sempre. E para a questão de tratado, ela foi omissa. Então, em tese, mesmo contratada, eu tributaria o lucro da coligada no Brasil. Tá? Tem decisão já favorável dizendo, olha, se tem tratado para evitar a bitributação, você não pode tributar no Brasil o lucro que foi tributado no país contratado. Mas isso é uma discussão que ainda não acabou. E aí, assim, a gente tem mecanismos, claro, né, para evitar a dupla tributação, o tratado, que está em discussão no Brasil ainda, mas que é utilizado no exterior. A gente tem a possibilidade de creditamento, ou seja, o IR pago no exterior sobre aquele lucro, eu posso me creditar aqui no Brasil. E tem uma previsão específica na legislação brasileira, que é, sempre que esse lucro que eu tive no exterior, ele for resultado de um lucro auferido por alguma outra empresa que está no Brasil, eu não tributo ele duas vezes, que faz sentido. Como é que isso pode acontecer? Vamos supor que a Petrobras tem uma empresa na Holanda. Essa empresa na Holanda, ela é uma controlada da Petrobras Brasil. Tá? Então, sempre que ela tiver um lucro na Holanda, eu vou tributar no Brasil imediatamente 34%. Mas vamos supor que essa empresa na Holanda, ela tenha embaixo dela uma outra empresa no Brasil. E essa empresa no Brasil, ela é
ela é responsável 100% por todo o lucro da empresa da Holanda. A empresa do Brasil, que está embaixo dessa empresa da Holanda, eu já tributei 100% do lucro dela no Brasil, né? 34%. Esse lucro eu vou reconhecer na Holanda, porque ela é minha controlada, né? Minha controladora, desculpa. Esse mesmo lucro de 100 milhões, vamos supor, que eu tributei no Brasil, eu reconheço na Holanda. A Petrobras Brasil, que é a controladora dessa empresa na Holanda, ela vai reconhecer esses mesmos 100 milhões aqui em cima. Faria sentido eu tributar 2 vezes? Ou seja, eu peguei os 100 milhões que eu tributei no Brasil, transferi para a Holanda, e aí depois eu tributo aqui no Brasil de novo o mesmo lucro? Não, porque senão eu vou ter uma dupla tributação, quando na verdade a regra do CFC, ela quer evitar a não tributação, mas ela não quer que eu tenha uma dupla tributação. Tá? Então, assim, por isso que existem esses mecanismos de você tentar evitar que o mesmo lucro seja tributado 2 vezes em lugares diferentes. Por isso que, assim, a gente sempre tem que lembrar que, por mais que eu queira evitar dupla tributação, desculpa, a não tributação, nenhuma regra internacional quer promover a dupla tributação de nada. Thaís, fazendo um resumo do que as pessoas estão falando, elas sabem o que é regime de competência e regime de caixa. Só que elas não estão conseguindo aplicar em domicílios em paraísos fiscais ou regimes fiscais privilegiados. Se você puder dar mais alguns exemplos. Tá, vamos lá. Vamos supor que a Petrobras, de novo. Petrobras, ela tem uma subsidiária, né, uma empresa nas Ilhas Cayman, tá? Só que essa empresa que ela tem lá, ela não tem 100% do capital dela. Ela tem 10% só, 90% é da Shell US. Então, as duas têm lá uma participação na mesma empresa, nas Ilhas Cayman, sendo que 10% é da Petrobras e 90% é da Shell dos Estados Unidos, tá? De acordo com a regra brasileira, ela não controla a empresa lá em Cayman, certo? Porque ela só tem 10% do capital. Essa empresa, se a gente pegar a regra geral da tributação no exterior, quando essa empresa lá em Cayman tiver lucro, eu não deveria tributar esse lucro no Brasil enquanto não distribuir. Por quê? Porque enquanto eu não, pelo regime de caixa, né, não faria sentido eu tributar no Brasil algo que eu não tenho nenhuma ingerência de quando ele vai ser distribuído. Inclusive que ele pode ser reinvestido lá em Cayman. E a Petrobras nunca vai ter efetivamente ganho com esse lucro que foi gerado lá fora. Mas como ela está num paraíso fiscal, a regra fala o seguinte: olha, independentemente de distribuição, você vai ter que tributar esse lucro no Brasil. Por quê? Porque você tem uma coligada num paraíso fiscal. Então, essa que é a regra, a diferença da regra é essa. Sempre que eu tenho uma coligada no paraíso fiscal, ainda que a distribuição do lucro dela não seja, ou seja, eu não tenho ingerência em relação a isso, eu tenho que já tributar no Brasil 34% desse lucro, sempre que ele for auferido. Lembrando sempre que quando a gente está falando de lucro no exterior, a tributação é sempre no final do período de apuração, tá? Mas é 31 de dezembro. Então, eu vou pegar o balanço 31 de dezembro daquela empresa em Cayman e vou tributar o lucro que está lá, 10%, né? Porque a participação é só de 10%, não é de 100%. Então, a Petrobras vai oferecer a tributação 10% daquele lucro, ainda que ela nunca receba o caixa desse lucro. Não sei se ficou mais claro. Ficou, e perguntaram também, agora a Letícia Marinho perguntou se poderia explicar novamente o que é paraíso fiscal, né? Porque é um termo que a gente escuta muito, mas a gente não, tipo, a gente conhece, mas... Tá, Enfim. então, o que é paraíso fiscal? Paraíso fiscal é considerado, isso assim, é regra internacional, regra não, né? É um conceito internacional. O paraíso fiscal é um local, uma jurisdição que não tributa renda ou que tributa renda a menos de 20%. Tá? Amor, agora eu não vou conseguir ver isso, não. Então, isso que é paraíso fiscal. Então, aí, assim, para o Brasil, a gente tem uma lista que a Receita Federal publica, e essa teve muita discussão se a lista ela é exaustiva ou não. A conclusão que sim, até porque o contribuinte não tem a obrigação de saber qual país que tributa a renda ou não tributa, ou tributa menos de 20%, tá? Então, assim, a gente tem a lista que a Receita Federal publica, na verdade está na IN 1032, 38, se não me engano, com essa lista lá exaustiva. Existe uma portaria do Ministério da Fazenda que baixou de 20% para 17%, até porque muitos países
na Europa principalmente, reduziram as suas alíquotas de IR, né? Então, se a gente deixasse lá em 20%, acho que quase todos estariam com o paraíso fiscal hoje em dia, por isso que reduziu para 17%. Mas se você pegar na lei lá, 9249, ou 9.430, acho que é 9249, tem lá, a definição é essa, né? Que paraíso fiscal é quem não tributa a renda ou tributa a menos de 20%. Regime fiscal privilegiado, na verdade, não é necessariamente um país, né? São regimes fiscais que são concedidos a algumas pessoas jurídicas, ou físicas também, acho que entra também, mas que são concedidos e que fazem com que essas pessoas jurídicas ou físicas tenham uma alíquota reduzida, que pode ser 0 ou menos de 17%, ou se a gente pensar na portaria do Ministério da Fazenda. Então, por exemplo, a gente sabe que a LLC lá de Delaware, ela vai tributar a renda a menos de 17% ou não vai tributar a renda, tá? Então, a gente tem algumas, por exemplo, na IN fala quais são, né? As empresas de Singapura que têm benefícios fiscais específicos, que não tributam a renda ou tributam a menos de 7%. Então, assim, não é um país inteiro, mas são aquelas pessoas que são beneficiárias desse tipo de regime fiscal. E por que isso é importante, né? Porque, obviamente, quando a gente pensa no começo de tudo, lá quando começou as multinacionais, né, se espalhar, elas começaram a se espalhar pelo mundo, elas procuraram ficar, ou se domiciliar, ou ser residente fiscal naquele país que oferece a menor carga tributária possível, que é o que a gente vê hoje aí com a guerra fiscal, né? Então, é uma guerra fiscal, mais ou menos, entre países que oferecem uma carga tributária menor do que o outro, né? Isso acontece muito e vai continuar acontecendo, e aí é por isso que a gente vai chegar daqui a pouquinho falar sobre BEPS, né, que é uma das iniciativas da OCDE. Para quê? Porque a OCDE lá no começo, né, quando ela criou os tratados, e criou o modelo de tratado, que era para evitar a bitributação, que era justamente para você conseguir fazer com que as empresas multinacionais tivessem incentivo e tivessem uma forma de se organizar pagando tributo no local correto, mas não pagando duas vezes sobre o mesmo lucro, né? Então, essa que foi a ideia lá no começo, lá em, sei lá, 50 anos, 40 anos atrás, quando se... acho que deve ter 50 anos já, né? Quando começou a se ver lá perceber que as multinacionais pagavam tributos em muitos lugares, muitas vezes, né? Hoje o que a gente vê são multinacionais que não pagam tributo em lugar nenhum. Então, por isso que a gente hoje tem toda uma frente aí, né, que está se desenvolvendo justamente para você evitar esse tipo de planejamento tributário, onde uma empresa, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, né, nos exemplos práticos, né, a gente tem uma empresa como o Google, que tinha lá em algum momento, sei lá, 2018, 2019, a alíquota efetiva dele de imposto de renda no mundo era de 2,4%. No Brasil, a nossa alíquota é 34%. E o Google não estava no paraíso fiscal, né? Ele, na verdade, conseguiu utilizar as regras de planejamento de uma forma que reduzisse tanto a alíquota dele que ele não paga imposto em lugar nenhum, que também é o que se quer evitar, tá? Tiveram duas perguntas. Uma eu acho que pode ser respondida mais para frente, que você acha que você deve falar, que é sobre o Double Irish, sobre a Sim. Irlanda ter tributado. Vamos falar quando a gente estiver lá falando dos casos da Big Tech. E o Thiago Gomes perguntou se a tributação é sobre os 10% do paraíso fiscal ou sobre os 100%, mesmo os 90% estando em outro Não. local. Tributa, nesse exemplo que eu dei, né, que a Petrobras tem 10% só de participação nessa empresa no paraíso fiscal, ela vai tributar no Brasil só 10%. É sempre eu tributo lucro, né, no percentual de participação que eu detenho naquela empresa, né, coligada ou controlada. Nunca vou tributar 100% se eu não tenho 100% de participação. Porque a alíquota muda. Então, assim, normalmente o que a gente vê países em desenvolvimento, né, eles normalmente praticam uma alíquota maior, porque eles precisam, né, de mais recursos. A gente tem país
que para atrair qualquer coisa, por exemplo, paraíso fiscal, que não tem, assim, não tem operação, não vai ter uma indústria, não tem nada, eles reduzem muito a alíquota para atrair gente, e aí consegue tributar, ou melhor, consegue renda de alguma outra forma, né? A gente tem país que opta por ter uma carga o menor possível para atrair, ou, né, assim, para ter um investimento naquele local. Realmente varia muito de país a país. A gente, assim, hoje a OCDE está discutindo se deveria haver uma alíquota mínima de tributo, né? Se faz sentido os países fazerem um acordo para que se tenha uma alíquota mínima, para que não exista mais essa guerra fiscal entre um país e outro. Mas, assim, não tem uma explicação muito lógica, né? Por que cada alíquota, cada país muda de alíquota. Hoje a gente pode dizer que 34% no Brasil, né, que é o imposto de renda mais a CSL, é uma carga alta, mas não é a mais alta, né? Nos Estados Unidos é 35%, ainda tem tributos, tem estadual, tem o IR estadual, tem o IR federal, mas na Europa acho que deve ser aí por volta de 25% a tributação da renda. Mas tem outros tributos que a gente aqui no Brasil não tem. Então, assim, varia muito de local para local. Eu acho que a pergunta do Joseph você vai falar mais para frente também. Não, na verdade, eu nem ia falar sobre isso, não, né? Mas a ideia desse acordo, né, da alíquota mínima é justamente para evitar o que a gente viu nesses casos das Big Techs, que eu vou falar mais à frente, que é justamente você ter empresas que não pagam tributo em local nenhum. E por que a gente tem isso hoje, tá? Deixa eu ver qual é o próximo aqui, para ver se a gente. Eu acho que eu vou guardar então também para falar um pouquinho mais à frente, que a gente já pode passar para o Tax Treaty, né? Que eu acho que aqui, assim, é aquela evolução que eu estava comentando, né? A gente teve lá, né, no começo, um estímulo, uma tendência grande, né, dos países se unirem, especialmente a OCDE, para evitar a dupla tributação. Para quê? Para dar conforto para uma empresa globalizada, para uma grande multinacional, que ela poderia se instalar em qualquer lugar do mundo, com a garantia de que ela vai tributar a renda dela, o lucro dela, de forma justa, ou seja, não vou tributar o mesmo lucro em vários lugares. E quando isso começou, né, assim, as empresas começaram a ficar mais sofisticadas, né, a gente teve grandes consultorias tributárias chegando, o que começou-se a ter foi justamente o contrário, né? Aqui eu só botei, né, se alguém quiser, gente, quais são os países que o Brasil hoje tem tratado, né, que são desses países, essa lista fica aqui no site da Receita Federal. Começou-se aqui, né, quando a gente estava discutindo ainda a bitributação, os países que podem adotar medida unilateral, o Brasil tem algumas, por exemplo, o Brasil tem a reciprocidade, né, então sempre que um país não tributa o lucro ou a renda do brasileiro, da empresa brasileira, o Brasil também não vai tributar. Sempre que o país deixar tomar crédito, o Brasil também vai deixar tomar crédito, que é a chamada reciprocidade, ainda que não tenha um tratado. Ou as medidas bilaterais, que são os tratados, né? A gente, assim, o Brasil tem 35 países só com tratado, é muito pouco, e eu acho que botam os 5 aí que foram publicados nos últimos 3, 4 anos. Tá? E a Alemanha, que tinha tratado, a Alemanha, ela denunciou o tratado porque ela não concordava com a tributação na fonte que o Brasil aplicava sobre as receitas, né, da Alemanha. Bom, aí, com a evolução disso, né, as empresas começaram a fazer o que a gente chama de Tax Treaty Shopping, que é o quê? É o escolher onde eu vou me domiciliar, né, como empresa, simplesmente para usufruir do tratado, né? Então, aqui no site da OCDE tem essa definição aqui, né, que o Treaty Shopping, normalmente ele envolve a tentativa de uma pessoa de acessar de forma indireta o benefício de um tratado de 2 jurisdições, em que ela não é residente nem de uma nem de outra. Então, não faria sentido nenhum ela se aproveitar de um tratado, quando, na verdade, ela não é residente em nenhuma das 2 jurisdições que assinaram o tratado. Tá? E aí, o que isso aconteceu? O que isso gerou, né, no final? Gerou uma double non-taxation.
Em 97, né, introduziu-se essa questão do beneficial owner, que até já foi comentado aqui, que foi incluído no modelo do OCDE, para que tivesse correção na utilização, porque eu sempre colocava um terceiro, que não o real beneficiário, justamente para conseguir utilizar ali um tax treaty, tá? Os tratados que o Brasil assinou falam disso também, mas assim, o que a gente tem no Brasil é que a gente tem alguns tratados, mas a gente não tem uma sofisticação, acho que eu posso falar essa palavra, na nossa legislação interna para conseguir aplicar o tratado como outros países fazem. E por que isso? Assim, acho que não é nem talvez a razão, mas talvez uma decorrência disso, é que o Brasil sempre preferiu tributar na fonte, né? Então, a gente vê muito mais tributação na fonte no Brasil do que uma aplicação de tratado propriamente dito. É muito mais fácil você ver a Receita Federal cobrando um IR-fonte numa remessa do que ela tentando tributar no Brasil o lucro de uma empresa no exterior, porque pelo tratado essa empresa teria presença no Brasil, verificar se tem ou não tem, verificar beneficial owner, não. Ela, assim, a legislação brasileira prefere, né, e a Receita Federal também, sempre tributar a fonte. Então, na hora da remessa, né, tanto é que o banco é obrigado, né, quando você vai fazer uma remessa posterior, o banco já é obrigado a ver se você pagou ou não pagou o IR. A gente tem a tributação lá de 15% a 25%, né, de IR-fonte, em várias situações. Não sei se vocês já tiveram discussão sobre isso, mas é algo assim bem presente na discussão quando uma empresa brasileira faz para o exterior, inclusive o ganho de capital também, né, que aí é de 15% a 22,5%. A Receita Federal tem preferência por fazer isso, ao invés de ficar pensando muito em tributação da presença estrangeira no Brasil. Bom, com razão, né, em razão desses tax free shoppings, né, criou-se aí, né, uma das razões, acho que, mas que verificou-se a necessidade de ter um estudo, né, que é do Base Erosion and Profit Shifting, que é o quê? É justamente evitar que as empresas consigam fazer com que a sua base seja reduzida de tal forma que não paga o tributo em lugar nenhum, ou que eu consiga fazer profit shifting, que é o quê? Transferir lucro para países que não têm tributação. E assim, como a gente viu lá atrás, existem vários mecanismos, né, para evitar isso, por exemplo, preço de transferência, FinCap, o CFC, mas ainda assim não é tão efetivo a ponto de realmente diminuir ou reduzir esse tipo de tentativa, né, do contribuinte. O Action 6 do BEPS, né, ele é justamente a prevenção do abuso de tratado, tá? Então, ele tem lá, ele é uma das 4 BEPS Minimum Standards, que eles chamam, né? E a ideia é o quê? Que os países que fazem parte do Inclusive Framework, lembrando que para fazer parte desse Inclusive Framework, você não precisa ser da OCDE, o Brasil é signatário, tá? E o que se quer é que os países se comprometam a incluir no tratado as regras mínimas de proteção contra abusos. Aí tem 2 componentes, assim, isso é mais questão de olhar lá o tratado, né? Mas seria uma previsão expressa não tributação e um dos 3 métodos para coibir a prática de treaty shopping. Aí, assim, não vou nem entrar nisso, tá? Mas eles incluíram no tratado uma questão lá de você colocar, que até o Tratado dos Estados Unidos e Irlanda, acho que agora incluiu isso, justamente para evitar a questão lá do double Irish, incluir de forma expressa que você não pode usar o tratado para não tributar em local nenhum. Então, uma garantia ali de que você não vai, que nenhum país vai autorizar que que o tratado seja usado de forma a não pagar tributo em lugar nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque muitos países se aproveitaram disso também, né? A gente sabe, por exemplo, que a Holanda, ela tinha, né, assim, isso está mudando, ela tinha uma facilidade de créditos que ela dava, que é chamados de créditos fictícios, em que ela considerava, ainda que não tributei, eu tinha lá um acordo, né, Brasil-Holanda, eu não tributei a renda no Brasil, por questão de tratado, ela considerava que eu tributei essa renda no Brasil e dava para a empresa na Holanda crédito em relação ao tributo que eu não paguei no Brasil, né? Então, assim, isso era algo que o próprio país
estava utilizando o tratado me dava uma garantia, sabendo que isso ia reduzir a tributação a nível mundial, porque eu não pago nem no Brasil, nem pago na Holanda, tá? Então, é para isso que, assim, a ideia é você já colocar de forma clara que todo mundo vai participar e que o próprio tratado já vai trazer isso bem expresso. Bom, aí, assim, né, o que a gente tem aqui, né? Na digitalização da economia, né, ou seja, a economia digital, ficou muito mais fácil você usar, você abusar de tratado. Por quê? Porque na economia digital você não consegue saber, muitas das vezes, onde está o domicílio do beneficiário da renda, onde a riqueza é gerada, onde o lucro deveria estar alocado, né? A gente sabe, assim, você consegue olhar onde o final, ou seja, quem está consumindo aquela renda, mas sempre foi, né, como regra internacional, que a renda era tributada no domicílio da fonte, né, e não no consumo. Isso está tentando ser modificado, a gente está vendo aí um monte de discussão sobre um tributo digital, né, justamente para você começar a tributar no local do consumo e não só no local da geração da riqueza, e muito por quê? Porque se viu que as grandes empresas de tecnologia, as grandes empresas, né, multinacionais, elas não pagam tributo em lugar nenhum, né? A verdade seja dita é essa, porque elas conseguem se esconder via tratado, se esconder via onde a riqueza é gerada, que a gente vai ver aqui nos casos práticos, onde está a propriedade intelectual, né, onde cobra royalty, porque muitas dessas empresas, por exemplo, Starbucks, que é um exemplo aqui, o que ela tem, né, não é o café, né, é a marca. O que ela ganha? Ela cobra pela marca. Onde é que está essa marca? Né? Onde foi gerada essa riqueza? Então, você consegue se esconder ali de uma forma que é muito mais fácil você não pagar tributo em lugar nenhum. Bom, aí eu vou aqui para os casos práticos, tá? O caso da Apple, né, que é uma dupla não tributação, o que aí, respondendo a pergunta, né, que foi feita, não me lembro o nome, peraí. Joseph, sobre a questão do Irish lá, né? O que acontece? Os Estados Unidos, ele entende que o domicílio fiscal é onde a empresa foi constituída, tá? Então, a empresa constituída nos Estados Unidos, ela é domiciliada fiscal nos Estados Unidos. Se não é, ela não é nos Estados Unidos. A Irlanda, para a Irlanda, o domicílio fiscal é onde está a sede da administração, que é onde residem e atuam os seus principais diretores. O que a Apple fez? Ela constituiu a empresa na Irlanda, mas ela transferiu os diretores dela para os Estados Unidos. Então, ela não era residente fiscal nem nos Estados Unidos e nem na Irlanda. Tá? E aí, como ela tributa, como ele tributa o lucro só de quem é domiciliado nos Estados Unidos, não tributava lá, não estava na Irlanda também. Quais os mecanismos que não foram aplicados no caso Apple, tá? Primeiro que a Receita, não, a IRS americano, né, nunca questionou a empresa da Irlanda, né, que ela era uma shell company, em tese, sem propósito negocial, e aí os lucros ali gerados poderiam ter sido tributados sim nos Estados Unidos, mas como isso nunca foi questionamento, nunca houve a tributação ali. A regra de CFC americana, o que a Apple fez, tá? Como ela tinha lá uma holding, né, nos Estados Unidos, e embaixo dessa holding tinha a empresa irlandesa, que era quem realmente gerava valor com a propriedade intelectual e recebia royalty, recebia dividendo das empresas de baixo, ela fez o que chamam de check the box, que assim, acho que é algo bem complexo aqui, tá? Mas só para vocês tentarem, vou tentar explicar de forma simples. Esse check the box americano é algo em que eu simplesmente falo se a empresa que está abaixo de mim, ela é ou não é uma empresa que eu quero tributar nos Estados Unidos, tá? Existem regras, eu não posso, obviamente, escolher qualquer uma, mas ela, dentro das regras que existiam ali, ela disse que a Apple, na Irlanda, era uma pass-through entity. E essa pass-through entity, eu só tributaria as
a renda passiva dela, a renda ativa não tributo. Só que elas criaram, a Apple criou na Irlanda um mecanismo tal em que ela tinha duas empresas, uma que era com a renda ativa e uma com a renda passiva. E ela conseguiu fazer com que essas duas empresas na Irlanda ficassem alocadas, né, de forma tal que eu não tributaria a renda dela nos Estados Unidos, tá? Outra coisa também, né, que assim, foi outro mecanismo de controle que não foi aplicado nesse caso, preço de transferência. Por quê? Porque a Apple transferiu toda o IP dela, ou pelo menos a parte mais substancial da propriedade intelectual dela, para essa empresa da Irlanda, ou para as empresas, tá? Que eram duas empresas na Irlanda. E ela conseguiu cobrar royalties do mundo inteiro por essa empresa da Irlanda e tributar na alíquota menor da Irlanda, que era 12,5%. Tá? Então, ela conseguiu essa façanha aí de não pagar tributo nos Estados Unidos, de tributar do que tinha ali de royalties 12,5% e de utilizar uma estrutura tal que ela conseguia, daquilo que era cobrança de royalties, 12,5% na Holanda e ainda assim considerar como uma renda ativa nos Estados Unidos, só tributada na Holanda. Tá, aí que 20 minutos está acabando. Não falei 20 minutos, desculpa. Eu falei, não tem perguntas. Agora perguntaram se seria eu abuso entendi você de falar só direito. mais 20 minutos. Não, fica tranquilo. Então, aí essa foi a discussão, tá? Os Estados Unidos tiveram lá, assim, foi uma coisa bem discutida, teve lá tipo uma CPI nos Estados Unidos para falar sobre isso. A conclusão por que o fisco americano nunca foi a fundo nessa questão, né? Mas não foi. E aqui, tá? A União Europeia começou, na verdade, a Comissão Europeia, né? Ela entrou com ações não só contra a Apple, mas também acho que contra a Google, talvez, mas contra as Big Techs aí, cobrando tributo, que acho que aqui foi 13 bilhões de euros, né? Que são devidos supostamente à Irlanda. Só que ela perdeu em 2020 a Comissão Europeia, ela apelou da decisão em 2021, ainda não teve uma decisão final sobre isso. Então, assim, está ainda em discussão. A própria Irlanda não estava cobrando tributo, mas a Comissão Europeia entendeu que era devido sim, porque a Irlanda teria dado benefício fiscal sem poder abrir mão dessa tributação toda. E os Estados Unidos não fizeram cobrança. O que aconteceu foi, recentemente, teve a redução, né, lá com Trump, a redução da alíquota do corporate tax de lá, e a tentativa de redomiciliação, não sei se fala assim, dos IPs e das empresas americanas para os Estados Unidos, né? Então, assim, teve um estímulo para vocês voltarem, para as empresas voltarem para lá, para os Estados Unidos, pagando um tributo pequeno, que é como se fosse aqui no Brasil a gente teve, né? Repatriação, teve aquele movimento, não sei se vocês lembram, de repatriação de empresas, né, de divisas que estavam no exterior sem tributar, e aí teve um benefício fiscal para você pagar um valor bem pequeno, e teve a mesma coisa nos Estados Unidos, para voltar para os Estados Unidos, repatriar. Então, algumas empresas voltaram sim para lá, transferiram seu IP de volta para lá, justamente porque a alíquota do Corporate Income Tax de lá foi reduzida. O caso Google, acho que é ainda pior do que o caso da Apple. Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, tá? Que a Apple fez. Transferiram os ativos para a Irlanda, fizeram um contrato de cost sharing de IP, também parecido com o da Apple, né? E conseguiram alocar os custos das empresas dos ELAs entre Estados Unidos e Irlanda, apesar de todo o IP ser desenvolvido, né, nos Estados Unidos, na Irlanda não ter nenhum tipo de centro de desenvolvimento de propriedade intelectual, nada disso. Eles conseguiram fazer, porque lá nos Estados Unidos eles têm um mecanismo de preço de transferência que é diferente do nosso, né? Lá você consegue sentar com o fisco, discutir, falar, olha, eu entendo que meu arm's length preço, né? O meu preço arm's length seria esse, você discute, faz um acordo e a Receita Federal de lá te dá um ok no preço que você praticou. Eles conseguiram isso,
com o IRS americano. Então, eles conseguiram fazer essa transação Estados Unidos e Irlanda, já com uma garantia de que o fisco americano ia aceitar o preço que eles praticaram nessa transferência. E aí, o que eles fazem? Todo lucro na exploração desse IP da Google, nos mercados da Europa, Middle East e África, são tributados somente na Irlanda, em tese, com 12,5% de receita, né? E eles conseguem deduzir no país que paga, por exemplo, eu faço lá um contrato de IP, Google Irlanda com Google França. Google França paga 100 de IP, deduz lá a alíquota de França, que deve ser, sei lá, 25%, 30%. Sendo que na Irlanda pagaria só 12,5%, né, que é a alíquota da Irlanda. Mas o que a Google fez também? Lembra o que a Apple fez? Que foi falar, olha, eu vou transferir toda a minha diretoria para os Estados Unidos, e aí a Holanda vai dizer que não é residente fiscal nos Estados Unidos, na Irlanda, porque para a Irlanda só é residente fiscal quem tem a diretoria na Irlanda. O que eles fizeram? Transferiram para Bermudas, não foi nem para os Estados Unidos. Então, ela passou a ser domiciliada fiscal para fins da Irlanda em Bermudas. E aí, na Irlanda, não se paga mais tributo nenhum, porque não é residente fiscal lá, né? Eles criaram uma empresa na Holanda. Para quê? Para que a Holanda tivesse a sublicença desses IPs todos. Então, eles passaram, ao invés de ter a licença diretamente na Holanda, na Irlanda, eles criaram uma empresa na Holanda para deter essa licença. E eles conseguiram, dessa forma, evitar uma retenção na fonte que existia entre a transferência desse valor, né, desses royalties, da empresa na Europa, né, para Bermudas, porque o pagamento era feito direto, Holanda-Bermudas. No final das contas, assim, não pagaram, que aí foi aquilo que eu mencionei lá no começo da aula, que eles tinham uma alíquota efetiva de 2,4% mundial, sendo a Google do tamanho que é, né? Vocês imaginam pagar 2,4% sobre a renda gerada em trilhões aí de dólares, mas para fins, eles ficaram com esse trapped cash em Bermudas. Por quê? Porque toda vez que você tira dinheiro em Bermudas, para qualquer lugar, para os Estados Unidos, onde estão lá os principais acionistas, tem que pagar a tributação de lá. E aí, assim, o que eu li é que eles estão com lobby forte para tentar repatriar, não sei nem se eles repatriaram nessa questão aí do Trump, tá? Mas que era justamente tentar repatriar esse dinheiro sem ter que pagar 35% de IR nos Estados Unidos. Mas eles conseguiram esse feito aí de não pagar tributo quase em lugar nenhum. O caso da Amazon, que é um clássico do Tech Street Shopping, o que eles fizeram, né? Qual foi a discussão lá na Comissão Europeia também? Eles criaram um depósito na Inglaterra, tá? E aí, nos tratados, se vocês olharem os tratados para evitar a tributação, eles sempre falam de tributação da pessoa jurídica, né, que é domiciliada no país, né? E também fala que você pode considerar como tributável no país, no local, né, no país onde está o estabelecimento permanente daquela pessoa. E aí tem lá a definição do que é um estabelecimento permanente, que seria onde você, como é que se fala? Tem operações, tá? No Brasil isso é muito difícil, porque a gente não tem esse conceito aqui na legislação interna. Vocês vão ver essa discussão provavelmente aí com clientes perguntando para vocês, e se eu tiver, e se for considerado que eu tenho aqui um estabelecimento permanente, porque eu tenho um contrato, a gente normalmente fala, olha, no Brasil, felizmente, pelo menos isso, a gente não tem na legislação local ainda esse conceito para tributar o lucro de uma empresa do exterior no Brasil, simplesmente porque ela tem uma presença aqui que pode ser considerada como uma estabelecimento permanente, tá? E aí, só que o Tratado Inglaterra-Luxemburgo, de acordo com esse tratado, simplesmente ter um depósito naquele local não era caracterizado como ter uma presença tributável naquele local. Então, a Amazon criou depósito na Inglaterra, sendo que as vendas eram todas realizadas via Luxemburgo.
Então, quando você entrava para comprar pela Amazon, você entrava lá no site em Luxemburgo, que fazia a venda. Na Inglaterra, era simplesmente a entrega. Era um depósito com a mercadoria. Então, eu comprava na Inglaterra, entregava na Inglaterra, mas a venda estava sendo realizada em Luxemburgo, que tem uma alíquota de IR muito reduzida, que eu acho, assim, em algum momento chegou a ser 15%. Então, eles conseguiram evitar qualquer tributação na Inglaterra. E o caso do Starbucks, que eu acho até que assim, a Amazon ela é um pouco mais, assim, acho que quando a gente está falando de Google, de Apple, a gente tem muita questão de PI, né? Porque o que eles vendem é muito mais tecnologia, né? Acho que também do que a Amazon e a Starbucks, a gente está pensando aqui, né? O que é o valor agregado daquele produto em si, né? A Amazon, ela na verdade, ela só vai intermediar ali as vendas, né? Mas ela conseguia tributar toda essa inteligência dela toda em Luxemburgo. No Starbucks, o que eles fizeram? Que também está pensando assim, é café, né? Estou comprando e vendendo café, mas obviamente que o café em si é o menor valor. O que eles realmente têm é os royalties que eles cobram pela marca, né? Então, assim, a empresa que está localizada na Inglaterra, no Brasil, o que ele vai pagar a maior parte da receita é via royalties, né? Para o Starbucks, para você poder usar a marca, o nome, toda a parte da identidade visual e que vai atrair seu cliente, né? Então, o que eles fizeram, tá? Eles fizeram a transferência do domicílio fiscal para uma partnership holandesa, que é essa CVBV. Transferiram para lá toda a parte também do PI, do IP, né, da propriedade intelectual deles, fizeram via transfer pricing, aí, usando a regra de transfer price, de uma forma que, para fins americanos, foi considerado feito como arm's length. Então, o fisco americano não questionou essa transferência, quando fez a transferência do IP lá para a Holanda. E essa empresa holandesa, para o fisco holandês, essa CVBV, esse tipo de pessoa jurídica, ele não ele é transparente, tá? Então não tem tributação dos royalties que são pagos, ou seja, todo o royalties que ela recebia de todas as empresas, de todos os países, né, ali da Europa, não eram tributados pelo fisco holandês. Da mesma forma, na questão lá do check the box, a empresa americana falou que essa empresa holandesa não era uma empresa, ela era transparente, ou seja, não era tributada nos Estados Unidos. Então, eles conseguiram não tributar essa mesma receita, esse mesmo lucro, nem na Holanda e nem nos Estados Unidos, tá? Então, essa que foi, né, grande questão aí do caso Starbucks, que também acho que começou a discussão lá em 2012, justamente pelo Starbucks, né? Porque acho que algum dia, lá no parlamento inglês, verificaram, peraí, Starbucks está aqui, tem loja em toda esquina e não paga R$1, melhor, 1 libra de tributo há anos. Thaís, teve uma Eu pergunta. acho que é isso. Sim. A Márcia perguntou assim, professora, por favor, não sei se entende certo. Um escritório de representação para a contratação de serviços prestados no exterior não gera tributação no Brasil? Vamos pensar. Então, aí assim, vamos lá, né? Se eu tiver um escritório no Brasil, tá? Que seja uma PJ brasileira, sim, né? Porque eu vou estar domiciliada no Brasil. Mas vamos supor que eu tenha uma empresa localizada no exterior de serviço, tá? E que ela vem aqui no Brasil fechar negócios, né? Em nome da empresa estrangeira, eu mando uma pessoa aqui no Brasil para que ela possa olhar como é que está o mercado brasileiro, se ela consegue fechar um negócio ou outro. Se você olhar como está no tratado hoje, ele vai falar que... Gente, espera aí. Vou stop aqui. Espera aí.
Se a gente olhar na legislação brasileira, essa pessoa que veio no Brasil simplesmente para olhar o mercado, conversar com o cliente, ele não tem uma presença fiscal no Brasil, tá? Quando que ele vai ter uma presença fiscal no Brasil de acordo com a legislação brasileira? Se ele for um mandatário e ele tiver a capacidade de assinar um contrato em nome da empresa brasileira, da empresa estrangeira, desculpa, e ele tiver capacidade de se obrigar, né, em nome da empresa estrangeira. A gente tem uma legislação, tem uma regra específica na legislação brasileira que fala que, nesse caso, o lucro que ele oferir desses contratos no Brasil deve ser tributado no Brasil. Esse lucro específico tem lá a forma de cálculo e tal. Agora, se a gente olhar o tratado, o que ele fala eu tenho um estabelecimento permanente no Brasil, onde eu vou fazer negócios, né? E aí não tem essa limitação, eu vou, não vou me obrigar, vou assinar o contrato. É muito mais abrangente do que a regra fiscal brasileira, tá? E aí, nesse caso, como o Brasil não tem essa regra tão específica, eu não vou tributar no Brasil só porque eu tenho uma presença no Brasil, tá? Eu preciso realmente me estabelecer no Brasil para isso. Agora, o contrário, né? Eu sou uma pessoa brasileira, um escritório brasileiro que vai fechar um contrato no exterior de serviço. Depende, se eu estou estabelecida aqui e esse contrato é fechado, ainda que seja lá fora, pela empresa brasileira, eu vou tributar no Brasil. Se eu tenho uma filial lá fora, eu vou tributar no Brasil. Se há uma pessoa jurídica lá fora prestar esse serviço, aí depende. Se ela é coligada, se é controlada, vai entrar a regra de lucro no exterior, né? Então, assim, depende muito do que a gente está falando em uma representação serão tributada no Brasil. Não sei se ficou claro ou só confundiu mais. O Paulo também fez uma pergunta. Ele perguntou se as regras de tributação dos tratados internacionais, ao priorizarem a regra de tributação na residência, prejudica países emergentes, como o Brasil, que costumam tributar na fonte. Com certeza. Justamente porque a ideia é você tributar o lucro, né? Se a gente olhar um tratado, né? A gente tem lá o que é tributação do lucro, o que é tributação de royalties, o que é tributação de juros, como é que você tributa, né? Normalmente, o lucro da empresa é tributado no local de domicílio, só, né? E aí, o que a gente tem a discussão hoje grande do Brasil o que é lucro da empresa? É qualquer receita? Porque para a Receita Federal, lucro da empresa é quase nada, né? Porque você só vai considerar o lucro da empresa aquilo que for realmente lucro. Normalmente, o que você transfere de uma empresa brasileira para a estrangeira não é o lucro, você transfere uma receita que vai fazer parte do lucro. A Receita brasileira quer fazer o quê? Ela quer tributar na fonte essa receita. Então, eu fiz um pagamento para um serviço que eu contratei no exterior, né? Então, importei um serviço. A Receita vai me obrigar a pagar 15% na fonte quando eu fizer a remessa para o exterior. E aí eu vou falar, não, mas eu tenho um tratado aqui para evitar a bitributação. Ah, não, mas isso é uma receita de um serviço técnico. E aí ele vai entrar no tratado e falar, não, serviço técnico é qualquer serviço prestado que tenha algum conhecimento técnico específico. Que se você olhar, é praticamente qualquer pagamento que você faz para o exterior, né? É muito difícil você fazer um pagamento para o exterior que não tenha um conhecimento técnico específico, senão você não contratava esse serviço. Enquanto que quando você olha o tratado, ele dá a entender que esse serviço técnico que é sujeito ao IR na fonte seria aquela renda passiva, ou seja, royalty, tecnologia, algum tipo de software, licença de software que tenha transferência de código-fonte. Esses sim poderiam estar tributados na fonte, os outros não. Para a Receita Federal é muito mais fácil tributar na fonte do que ela ficar olhando o que é presença no Brasil, o que é lucro da empresa, o que é, assim, imagina, aplicar cada tratado com cada país. Então, eu não sei se é prejudicar, né? Mas eu acho que para o Brasil está ficando mais difícil adotar a postura dele diante de tributar tudo na fonte. O João Vitor também perguntou, eu acho que é uma das perguntas para encerrar, se no Brasil o paraíso fiscal é permitido ou proibido, ou a legislação jurisprudência que o regula. Não, o paraíso fiscal ele é
permitido, não tem problema nenhum em você negociar ou ter operação com paraíso fiscal. Não é que regule, né? Na verdade, o que a legislação fala é, olha, sempre que você tiver negócio com paraíso fiscal, a sua tributação vai ser mais pesada do que os outros, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, eu contratei um serviço de um paraíso fiscal, na hora que eu fizer essa remessa por esse serviço, eu tenho que pagar 25% de IR-fonte, enquanto se eu contratei esse serviço de um não paraíso fiscal, a alíquota é 15%. Né? Se por acaso tiver um residente em paraíso fiscal que venda um ativo no Brasil, o ganho de capital dele vai ser tributado a 25%. Se for residente não paraíso fiscal, essa alíquota pode ser de 15% a 22,5%. Então, assim, eu sempre vou ter uma tributação mais pesada, mas proibido não é. E aí, quem fala o que é um paraíso fiscal, a Receita Federal tem uma lista, né, de quais são os países que são considerados paraíso fiscal. Eu acho que é a IN 1038 de 2011, se eu não me engano, mas eu posso estar errada. Quando eu mandar o material, eu posso mandar qual é a IN, incluir lá para a gente. Né? Eu acho que é 1038, sim. Mas, assim, proibido não é, pelo contrário. Né? Não tem problema nenhum em fazer negócio paraíso fiscal. A gente não tem mais perguntas. As pessoas estão elogiando muito sua aula. Elas estão mandando várias mensagens falando que você foi muito didática. Você tratou de temas complexos e as pessoas já estão querendo que você faça mais eventos para tentar destrinchar esses temas. Que eu acho que cada um a gente poderia ter mais 2 horas falando de cada itemzinho deles, com certeza. Quanto mais você falava, mais dava para perceber que a gente poderia ter uma aula só sobre isso. Muita gente é do Noturno e vai assistir essa aula no YouTube. Então, a gente queria agradecer por você ter aceitado o convite. Foi muito bom te rever. Igualmente. As pessoas estão falando que você é muito inteligente, isso eu já sabia. E estão pedindo, então, implorando para você enviar o material dos slides para eles poderem acompanhar. Vou enviar, com certeza. Então, muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa antes da gente Não, obrigada a vocês e estou aí à disposição. Caso seja qualquer dúvida, também pode mandar por e-mail. Acho que tem, né? Meu e-mail a Júlia tem. E fico aí à disposição para as próximas. Então, muito obrigada, gente. Ok? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. professora. Boa noite. Boa noite, obrigado.